Bem-vindos ao módulo de Bioquímica Clínica, onde hoje, nos marcadores cardíacos, nós falaremos sobre insuficiência cardíaca congestiva, a ICC. Houve uma importante mudança ao longo desses últimos 4 anos na ICC, não apenas na condução terapêutica, onde nós saímos da condução apenas da losartana e hoje, de forma mais ampla, associamos o conceito dual, sacubitril/valsartan. Junto com isso, no aspecto laboratorial, ao alterarmos essa condução terapêutica em direção à terapêutica dual, passamos a utilizar o NT-proBNP, onde o termo NT significa a extremidade aminoterminal de um peptídeo natriurético. Porém, mais do que isso, passamos a entender que o peptídeo natriurético atrial, quando bem aplicado, ele estabelece não apenas uma excelente conduta da linha diagnóstica, mas principalmente do monitoramento da insuficiência cardíaca congestiva. É importante que você entenda que ao longo dos últimos 4 anos houve uma mudança significativa no entendimento da ICC. De forma mais extensa, nesses últimos 2 anos da pandemia da Covid-19, onde nós tivemos uma grande quantidade de pacientes que foram abordados ou que sofreram de Covid, desenvolvendo uma miocardite intersticial macrófago dependente, de forma mais intensa em algumas populações. Populações com DM, com hipertensão, com doença arterial coronariana e pacientes com obesidade. A prevalência disso no eixo mundial superou em aproximadamente 25 a 35% que nós tínhamos como elevação anual da ICC, ou seja, nós aumentamos durante esses 2 últimos anos a nossa matriz de pacientes com ICC em pelo menos 25%. Então, o objetivo desta aula é nós melhor definirmos e avaliarmos quais são os marcadores, os seus usos e como nós poderíamos fazer a interpretação destes mesmos marcadores na ICC. Façamos então a nossa apresentação. Vamos lá. O que nós chamamos de insuficiência cardíaca é uma diminuição da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, possibilitando com isso uma redução do sangue que escoa em direção à aorta e das taxas de oxigenação de todos os órgãos em decorrência disso. Os peptídeos natriuréticos atriais, de forma específica o NT e o BNP, são peptídeos que são vinculados ao reflexo de estiramento do ventrículo esquerdo. Quanto maior a capacidade de distensão do ventrículo esquerdo frente a uma fração de ejeção baixa, ou seja, o ventrículo esquerdo bombeia um volume de sangue insuficiente, com um volume insuficiente de passagem em direção à aorta, deflagram-se mecanismos fisiológicos da liberação desses peptídeos com a finalidade de aumentar a excreção de água, a excreção de sódio e numa tentativa de regular a pressão arterial. Então, nós temos um esquema relativamente simplificado do que é o antecipadamente pró-BNP, a formação do NT-pró-BNP e do BNP, que seria a molécula ativa que exerce os efeitos de natriurese e de vasodilatação. Nós temos que os efeitos decorrentes da liberação pelo reflexo do estiramento do ventrículo esquerdo são basicamente vasodilatação e um processo que envolve o aumento da excreção de água com o aumento da excreção urinária de sódio, numa tentativa, pelo menos inicial do ventrículo esquerdo, em tentar regularizar o eixo pressórico e da fração de ejeção. Mas ao longo da instituição desses últimos 4 anos da terapêutica dual do sacubitril/valsartan, que é um inibidor da nefrilizina junto com o bloqueador do receptor ATR1, nós tivemos uma importante alteração laboratorial. Nós passamos a utilizar com maior intensidade o marcador laboratorial NT-proBNP e deixarmos de lado o marcador laboratorial BNP. Por que isso? Ao ser feito o processo de inibição dos sites da nefrilizina, de forma paradoxal, houve o aumento do BNP nos pacientes que estavam fazendo a utilização da terapêutica dual. Isso possibilitou com que, num formato inicialmente pouco compreendido
mas hoje amplamente divulgado, houvesse a elevação do BNP e não a sua redução. Que repercussões nós temos na associação entre terapêutica dual da nefrolizina e a utilização agora apenas do NT-proBNP? Que o elemento de escolha como marcador laboratorial vinculado ao transcurso da insuficiência cardíaca congestiva, principalmente na terapêutica dual, sim, passou a ser o NT-proBNP. Isso tanto no monitoramento quanto na associação dos resultados decorrentes dessa mesma condução. A miocardite intersticial macrófago dependente passou a ser uma realidade, principalmente nos processos posteriores à infecção do SARS-CoV-2, mas em alguns tipos específicos de população, com impacto muito extenso em pacientes com DM, com hipertensão arterial, com obesidade e que tinham antes desse processo infeccioso doença arterial coronariana definitiva ou prévia. Isso causou uma relação importante que nós ainda não temos um conhecimento completo no seu processo de extensão e uma relação simétrica entre miocardite e insuficiência cardíaca, ou seja, a miocardite causada pelo processo intersticial macrófago dependente vinculado ao SARS-CoV-2 criou um novo grupo de pacientes com insuficiência cardíaca, que precisam do marcador laboratorial e precisam da associação terapêutica. Existe o que nós chamamos de valor de referência do marcador NT-proBNP. Mas perceba que esse valor de referência ele não é dado pelo ventrículo esquerdo, e sim pelo átrio direito. Veja que aqui, de forma muito semelhante ao que nós tínhamos da troponina, valor de referência é diferente de limite de decisão. O limite de decisão significa um número, um resultado, a partir do qual há necessidade de uma abordagem, quer seja medicamentosa ou quer seja de abordagem com características clínicas. E esse limite de decisão dos peptídeos natriuréticos, de forma específica aqui do NT-proBNP, é dado pelo ventrículo esquerdo. Mas há ainda entre a limite ou os limites do valor referencial e do limite de decisão uma zona de incertezas, nas quais a prática laboratorial associada à prática clínica conduz a resultados mais específicos e resultados mais satisfatórios para o paciente. É importante que toda associação dos marcadores da ICC, notadamente o NT-proBNP, o NT significa extremidade aminoterminal, seja feita num critério integrativo, o que a gente chama de avaliação associativa. Condição clínica, idade, possível diagnóstico de inclusão ou exclusão e probabilidade, feito isso num processo de monitoramento e num processo de prognóstico. O marcador, então, chama-se NT-proBNP. Estes marcadores eles estão vinculados a quanto de sangue sai a partir do ventrículo esquerdo pelo processo contrátil em direção à aorta. Esta marcação do quanto sai de sangue é verificada através do ecocardiograma, e o ecocardiograma faz, a partir de agora, uma diferenciação, um processo de estratificação no que nós chamamos de fração de ejeção. Fração de ejeção significa um percentual de quanto de sangue que após entrar no ventrículo esquerdo, dele é ejetado por um processo contrátil feito por esse mesmo ventrículo esquerdo. Nós temos algumas literaturas que nos mostram a relação entre marcadores cardíacos, a taxa de saída do sangue do ventrículo esquerdo, o processo inflamatório e quem estaria elegível ou incluso no eventual protocolo de terapêutica em função dessa mesma ICC. Nós temos uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo preservada quando pelo menos mais de 50% do sangue existente dentro desse ventrículo é ejetado pelo processo contrátil. Nós temos uma fração de ejeção reduzida quando 40 ou menos por cento deste volume existente dentro da câmara cardíaca esquerda, do ventrículo esquerdo, é ejetado. E aqui nós temos o que chamamos de fração
de ejeção levemente reduzida, um limite intermediário entre 49% e 41%. A troponina aqui também tem o seu uso considerando que resultados de troponina elevados significam injúria do cardiomiócito e resultados de troponina de alta sensibilidade elevados juntos com a ICC caracterizam uma transcorrência, um prognóstico mais reservado dessa mesma ICC. Por quê? Simultaneamente com a diminuição da quantidade da fração de ejeção, eu tenho o dano do cardiomiócito, a injúria do cardiomiócito. Veja que isso utiliza-se do que a gente chama de um valor preditivo negativo de 95%. Significado disso: pacientes com insuficiência cardíaca que tenham troponina menor do que 6 são pacientes com melhor prognóstico, com características evolutivas. A média daqueles nossos pacientes que tiveram a miocardite intersticial macrófago dependente, aproximadamente 40% deles estavam no segmento com mais de 50 anos, com prevalência de DM2, hipertensão, doença cardiovascular prévia e obesidade. E aí nós temos uma dúvida. A miocardite que esses pacientes desenvolveram de forma associativa com a insuficiência cardíaca é transitória? Ou seja, ela vai ser restrita, limitada a um determinado tempo? Ou ela vai ser evolutiva? Ou seja, ela vai evoluir ao longo do tempo sendo um marcador com essas características. E as implicações disso são elevadas, são intensas, até mesmo chocantes. Veja que a insuficiência cardíaca nos Estados Unidos até 2016, nós tínhamos uma prevalência anual de aproximadamente 960 mil pessoas ano. Depois disso, nos Estados Unidos, ao longo dos últimos 18 meses, nós tivemos o acometimento de 1,9 milhões de pessoas com miocardite, principalmente nesse espaço definido em relação a essa característica do SARS-CoV-2. E esta prevalência gerou uma elegibilidade nestes últimos 18 meses de 1,8 milhões de pessoas. Um crescimento e um processo expansivo muito grandes, sendo um ponto de atendimento farmacêutico, quer seja na condição terapêutica, farmacêutico, quer seja dentro da amplitude laboratorial no uso desses mesmos marcadores. Como é que nós podemos avaliar o NT-proBNP nas suas modalidades? Porque nestas modalidades do NT, nós temos algumas variáveis importantes. O NT, ele tem resultados com valores de referência e com limites de decisão, mas com estratificações, idade dependente e idade independente. Vamos avaliar e melhor entender estes algoritmos e esse processo de interpretação. Na relação idade independente, eu posso ter um quadro agudo de uma insuficiência cardíaca congestiva na modalidade com dispneia e um quadro não agudo. Então eu tenho um quadro não agudo sem dispneia e eu tenho um quadro agudo com dispneia. Como é que eu faço o processo de separação dos resultados para melhor conduzir este resultado e que o laboratório possa, de maneira crível e de maneira eficiente, amparar a conduta clínica? Nos resultados não agudos, ou seja, naqueles nos quais o paciente não tem dificuldade respiratória, chamada dispneia de esforço, resultados menores do que 125 excluem a doença. Porém, no quadro de dispneia, presença alteração respiratória aguda, o quadro de exclusão somente se dá com resultados menores do que 300. Na primeira modalidade, tendo o resultado menor do que 125, a exclusão é maior do que 95%. E no segundo resultado, com valor preditivo negativo de 98. Rememorando de forma simples, na relação NT direcionada à condição clínica onde não existe agudização, ideal, resultado menor do que 125.
Na modalidade idade independente, ou seja, independe da idade e do sexo do paciente, se o paciente tiver dificuldade respiratória com possível manifestação aguda, resultado menor do que 300, exclui a doença. Porém, na relação idade dependente, a insuficiência cardíaca não aguda tem outros valores de referência, tanto na IC não aguda quanto na IC com dispneia. Num contexto para que a gente consiga entender isso com simplicidade, a maior parte dos processos de estratificação utiliza essa matriz, idade independente. Por quê? Simplicidade, agilidade, números mais simples e eu não associo valores em relação à idade dependente. Mas nós temos que somar tudo isso, porque muitas vezes os pacientes numa modalidade de idade independente podem ficar com resultados que são intermediários em relação a um entendimento. E o entendimento do NT também passa pela necessidade de nós termos resultados do NT vinculados ou à creatinina ou vinculados à taxa de filtração glomerular, principalmente na TGF calculada. Lembrando, fração de ejeção preservada maior do que 50%, fração de ejeção reduzida menor ou igual a 40%, fração de ejeção levemente reduzida de 4,9 até 4,1, com as suas covariáveis como função renal. Por exemplo, a condição clínica do paciente e as suas variáveis. Importante observarmos que pacientes obesos têm valores do marcador NT menores do que os valores esperados. Por que isso? A maior parte dos pacientes com MC maior ou igual a 30 tem um mecanismo molecular de alteração de glicação. Isso mesmo, ligação da glicose a uma matriz anterior em relação ao NT, que é simplesmente o ProBNP, e a glicação do ProBNP diminui a reatividade laboratorial do marcador NT, ou seja, em pacientes obesos, os resultados obtidos, na maior parte das vezes, são menores do que os resultados reais. Uma outra determinação importante é a taxa de filtração glomerular estimada, que no mínimo deve ser maior ou igual a 60 ml. Hoje nós utilizamos o índice da creatinina num limite mais simplificado, inclusive elevando esse limite para tornar a compreensão do NT mais simples. Então podemos utilizar a creatinina num valor de até 2 para que, dentro desse valor do 2, os resultados do NT sejam compreensíveis. A associação entre todos esses resultados, a associação daquela terapêutica dual, atual do sacubitril/valsartan, como nós interpretamos o resultado a partir de hoje, que é o NT-proBNP. Relembrando em suas modalidades, apesar da complexidade do tema, nós temos uma relação independente de idade, inclusive de sexo, com eventos não agudos, com o resultado do NT para excluir ICC menor do que 125. E o resultado, quando associado a um quadro de agudização, onde de maneira simultânea tenha alteração do fluxo ventilatório e do fluxo instilatório, o que a gente chama de dispneia, com valor de exclusão que deve ser menor do que 300. Como é que nós utilizamos esses marcadores e qual a participação do laboratório? O Congresso Europeu de Cardiologia definiu com preemência e com características principalmente vinculadas a como a gente utiliza os marcadores, tanto laboratorial quanto o marcador ecocardiográfico, nos seguintes contextos. Perceba que em situações de suspeita de insuficiência cardíaca, antes do ecocardiograma, nós fazemos os marcadores laboratoriais, notadamente o NT com valor menor do que 125. É o que a gente chama de exclusão. E somente valores maiores do que 125 conduzem à probabilidade do paciente fazer o uso, por exemplo, do próprio ecocardiograma ou então com alterações ecocardiográficas alteradas. Perceba então que nós começamos com a determinação do marcador laboratorial e não com a determinação do ecocardiograma. E os níveis de evidência
recomendados para o teste no que diz respeito ao uso dos marcadores, nesta mesma manifestação do Colégio Europeu de Cardiologia, tornou o laboratório com nível de evidência inclusive superior ao próprio ecocardiograma. Perceba, o nível de evidência B do laboratório frente a outros níveis de evidência, porém, na condição, na estratificação C. Bem, este mesmo uso do NT-proBNP, ele surgiu a partir do momento da instalação extremamente sofisticada, mas uma instalação de alto poder de eficiência, da chamada terapêutica dual, do sacubitril/valsartan. Mas por que a escolha do NT e não a escolha do BNP? Nos processos iniciais da determinação, os grupos foram randomizados em grupos distintos. Nós temos o grupo que utilizou a terapêutica do enalapril e o grupo que utilizou a terapêutica do sacubitril/valsartan. Nós temos o marcador NT e o marcador que hoje nós temos uma tendência a não mais utilizá-lo, colocá-lo de lado por causa destas questões, principalmente vinculados a uma elevação paradoxal do NT frente a essa condução terapêutica. A partir do processo de randomização desses mesmos dois grupos, do grupo vinculado ao marcador laboratorial BNP, do grupo vinculado ao NT, nós tivemos, em quem utilizava somente o enalapril, uma elevação. E perceba que no grupo da terapêutica dual houve uma redução. Significado disso: a terapêutica dual não é apenas mais eficiente, mas tem um poder resolutório muito maior quando eu utilizo o marcador do NT. Como é que eu utilizo o marcador do NT para avaliar simultaneamente o diagnóstico da insuficiência cardíaca e avaliar se a terapêutica está sendo bem conduzida? Vamos lá. A primeira característica é que deve necessariamente, após a conduta terapêutica, haver uma queda do resultado inicialmente feito do NT-proBNP. Queda do resultado inicial. Significado: eu preciso, antes da instalação terapêutica, ter um resultado do NT chamado de resultado basal, para compará-lo num tempo posterior e verificar que após essa comparação, sim, houve uma redução do seu resultado. E havendo uma redução, significa que a terapêutica está com amplo poder resolutório. Como fazemos isso? Isto é feito através de uma indução neurohormonal do ventrículo esquerdo, que ao liberar menor quantidade do NT, significa que está funcionando, está tendo uma fração de ejeção mais ampla, maior, eliminando ou, após o seu mecanismo contrátil, ejetando uma maior quantidade de sangue em direção à aorta. Isso aumenta um aspecto altamente positivo em cardiologia, que é a remodelagem reversa, ou seja, diminui a fibrose, diminui o espessamento, melhora a capacidade contrátil do ventrículo esquerdo, aumenta a eficiência da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, diminuindo, portanto, a hipertensão e diminuindo as características desse ventrículo espessado. E no monitoramento, há um detalhe muito relevante. O número que nós utilizamos para caracterizar a eficiência do monitoramento é redução do NT em pelo menos 50%, 9 meses após a instituição da terapêutica dual. Mas para isso, é indispensável que eu tenha um resultado inicial do NT. Então, exemplo, eu tenho um resultado inicial do NT de 400, instituída a terapêutica dual, 9 meses após, o resultado mínimo que eu espero para caracterizar a ampla eficiência e a resolutividade do tratamento é um resultado do NT menor do que 200, o que faz com que a conduta técnica do ponto de vista clínico, amparado pela conduta laboratorial, promova a progressão, caracterize a característica melhor dita como prognóstico evolutivo de amplo grau de certeza de que a margem terapêutica conduz à segurança desse mesmo paciente. Existe também uma característica vinculada aos pacientes da ICC, que é a redução dos seus valores de troponina circulante, principalmente da troponina T. Qual seria a melhor característica disso?
mostrar ao paciente que, simultaneamente ao aumento da sua fração de ejeção, ao aumento da remodelagem reversa, a melhora da eficiência da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, tudo isso está associado à redução do NT-proBNP, na preservação do cardiomiócito do ponto de vista de injúria, e a associação entre preservar o cardiomiócito agora, com redução da injúria agora, com redução da troponina agora e com redução do NT, progridem e fazem com que esta condição evolutiva deste mesmo coração seja favorável ao longo do tempo.